Ótimo. Então, bom dia a todos. Vamos lá começar com o livro na página 21. Galera, na página 21 nós temos peça e roteiro para teatro. Então, o que isso significa? Que nós vamos ver aí um pouquinho de como se desenvolve essa questão teatral, beleza? Qualquer Sim. dúvida e qualquer questão que vocês precisem, vocês podem deixar aqui no botão reagir aqui embaixo, que tem um thumbs up. Vocês podem simplesmente colocar ali, ou podem escrever aqui no chat, tudo bem? Que o meu chat está aberto, eu vou conseguir ler em tempo real, certo? Na aula passada, nós vamos fazer uma recapitulação para a gente conseguir dar bastante ênfase nessa estrutura de teatro e narração. Por quê? Porque é muito importante agora a gente entender como que ela funciona. Desde o primeiro bimestre, a gente está vindo ver como que funciona o desenvolvimento de personagens, desde ele sendo só um objeto até ele sendo um boneco completo. Tudo bem? Então, quando a gente tem os nossos bonecos, a gente tem já uma estrutura que vai fazer com que eles pareçam de uma forma ou de outra. Então, a gente pode ter um boneco mais elaborado, um bonequinho com asas. Quando a gente tem só um objeto, a gente não consegue dizer como ele se parece ou não. Tudo bem? Então, vamos lá. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre as marionetes, os mamulengos, os fantoches, sobre esses universos de bonecos que a gente pode utilizar para construir a nossa peça. Na aula de hoje, nós vamos ver como que funciona o roteiro para dar vida a esses personagens. Tudo bem? Aqui na página 21, a gente tem cena 1 e cena 2 de uma narrativa, tudo bem? Logo no início, a gente tem ali e grifa junto com a pro, tudo bem? Para a apresentação de uma peça teatral, além do texto com diálogos dos personagens, é necessário um roteiro ainda mais detalhado com orientações sobre a criação das cenas, o recurso de determinados sons, a escolha de música e os efeitos de iluminação. Tudo bem? Então, aqui nós já estamos vendo que dentro deste roteiro a gente precisa de uma série de coisas para que esta peça aconteça. Então, a gente vai precisar de música, de efeito de iluminação, de efeitos sonoros, não só a música, tudo bem, mas a gente precisa às vezes de um efeito sonoro, tipo uma batida ou outro tipo de onomatopeia que a gente precisa utilizar ali naquela apresentação, tudo bem? Então, ai, tá aparecendo um monte de ruído aqui. Então, quando a gente está fazendo um roteiro, a gente precisa pensar em tudo isso. Não só o diretor precisa cuidar toda dessa peça, mas os atores também precisam dar dicas, o escritor da peça, que geralmente trabalha em conjunto e vai fazer toda essa parte aí. Então, tem todas umas questões ali que vão ser trabalhadas para a criação da peça. Aqui nós temos a cena de uma peça que tem quatro figuras, tudo bem? Nós temos o narrador, nós temos a Fada Luz, nós temos o Ferdinando e nós temos a Ana. Então, eu vou precisar que 4 pessoas aí vamos fazer essa leitura, tudo bem? Quem aí se voluntaria? Vamos ver. Se não, eu vou escolher. Ô, Pro, esse que você falou aí num quadrinho menor, né? Do lado do peça e seu roteiro. Isso, aqui embaixo, ó, cena 1. Aqui, ó. Cena 1 e cena 2, em azul.
Então, eu vou escolher, galera. Pode ser. Pan, você faz o narrador? Tá. Vamos ver. Agora, quem pode fazer o Ferdinando? Ferdinando tem pouquinhas falas. Eu. Cauã vai fazer o Ferdinando. Agora eu preciso de alguém para ser a Fada Luz. Galera, é só ler bem prático. Eu vou ajudar vocês no começo. Pode ser, ô professora. Safada Luz. E a Ana, quem pode fazer? Júlia, faz a Ana. Tá, Pro, peraí que eu já volto rapidinho, tá? Tudo bem. Então vamos lá. Eu vou fazer a primeira parte e a segunda parte do narrador, para vocês entenderem como é que funcionaria um narrador numa história. Tudo bem? E aí vocês não precisam interpretar o personagem, a não ser que vocês queiram, logicamente. Mas vocês podem simplesmente entender o personagem, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês lerem, obviamente, antes de começar lá na toda. Então vamos lá. Cena 1, entre narrador. Há muito tempo, num lugar não muito distante daqui, existia uma floresta, onde todos viviam em harmonia, embora tivessem suas diferenças. Aí a gente precisa de um efeito musical, galera. Como que a gente coloca este efeito musical? Depende do que a gente quer escolher para dentro disso, tudo bem? Então eu vou escolher aqui uma música, vou colocar e aí vocês vão ver o ar diferente que isso vai dar na leitura. É isso mesmo. Vamos lá. Há muito tempo, num lugar não muito distante daqui, existia uma floresta onde todos viviam em harmonia, embora tivessem suas diferenças. Aí durante a música também entra as fadas e os feiticeiros dançando. Para. As coisas não foram assim tão perfeitinhas como parecem até agora. Aí os outros personagens vão se retirar da cena, tudo bem? As coisas começaram a mudar quando o feiticeiro Duncan se apaixonou por Fada Luz. Porém, Fada Luz amava o feiticeiro Ferdinando. Então aí a gente já começa a ter dois personagens principais entrando. Então, vamos lá, galera, só comentar esse trechinho. Eu li a primeira parte sem nada, expliquei ali, vocês viram um tipo de entonação. Quando eu li a primeira parte de novo e coloquei uma música para auxiliar, o que acontece com isso? As pessoas já começam a criar um clima diferente dentro disso. Então começa a entrar uma vibe diferente. Então você já começa a entender um clima de história, você já começa a imaginar um clima de história. Isso com só adição de música, sem personagem, certo? E sem vestimenta, sem iluminação, a gente só teve ali um apoio musical e viu como dá uma diferença, tudo bem? Então aqui agora, quem vai entrar vai ser a Pan, falando essa última estrofe do narrador e depois vem o Ferdinando e vocês vão dar continuidade. Então, vocês vão ter aí 5 minutinhos para dar uma lidinha no texto para ver as falas de vocês, tudo bem? Podem começar a ler.
E aí a gente volta fazendo a interpretação. Pro, Oi, você pode repetir a página, por favor? página 21. Terminei de ler, professora. Todos terminaram? Cauã, Pan. Então vamos lá, galera. Deixa eu pegar o microfone. Ui. Então vamos lá, galera. Pamela, você vai começar a narrar a partir da terceira entrada do narrador. Tudo bem? Já localizou aí? Sim. Aquele que é as coisas se. Isso, as coisas começaram a mudar, essa mesmo. Assim que a Pamela terminar, então todos têm que acompanhar, tudo bem? Então a Pamela terminou a fala dela, que vão ser as três partes, né? As duas partes de narrador, na verdade. Já entra o Cauã e aí já entra também a Sabrina, tudo bem? E aí a Sabrina e a Ju vão fazer a cena 2, só as duas, tudo
tudo bem? Então vamos lá. Ô, professora, Oi, eu não tô conseguindo encontrar. página 21 do livro, neném, ó. Essa daqui. Tá vendo? Que tem as partezinhas em azul. É peça para teatro, ó. Subcapítulo 11. Achou, Ju? Não, peraí. Bloco 3. Localizou, Ju? Ó, mandei ali qual é a página, tá, galera? Pra vocês conseguirem visualizar bonitinho. Quem não conseguiu achar, dá pra dar um. Dá pra tentar aumentar a tela e ver se consegue ler ali na própria conversa. Conseguiu localizar, Júlia? Galera, vamos começar enquanto a Júlia se acha ali, tudo bem? Então, Pan, pode começar. Pode começar, Pro? Pode.
Acho que a conexão tá ruim. Pode começar, Pan. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Eu tô. Tá, pode ir. As coisas começaram a mudar quando o feiticeiro Duncan se apaixonou por Fada Luz. Porém, Fada Luz amava o feiticeiro Ferdinando. Conformado, Duncan, o feiticeiro mais poderoso da floresta, jurou que acabaria com aquela um feitiço na floresta, dividindo-a em duas: a floresta das fadas e a floresta das bruxas. Então, fadas e bruxas estavam condenadas a viver isoladas, e quem ousasse atravessar o portal morreria de que, custando sua vida, iria ficar com Fada Luz. Eu não consigo ficar sem você. Mas temos que conseguir arrumar um jeito de acabar com essa maldição e ficarmos juntos. Ficarei aqui com você. Ferdinando, não, não, meu amor, por favor. Vai, Fernandinho, vai perder as forças e morrer. O que você lê agora, o Cauã, não é fala, não. Tá. Agora é você. E desta história de amor nasceu Ana ou Ananda, uma fada bruxa ou uma bruxa fada? Júlia, conseguiu? Como a Júlia ainda tá com problema ali pra achar, eu vou fazer a parte dela, tá bom, galera? Tá. Tá. Mãe, que lindo! Quando eu vou aprender a fazer mágicas assim? Logo, logo, Aninha. Mãe, me ensina a pintar as asas das borboletas e as pétalas das flores? Escolha uma cor. Azul. Agora feche os olhos e pense nessa cor. Pronto, mãe. Abra os olhos, pegue a varinha e toque levemente nas asas das borboleta. Plim, plim. Nossa, ela ficou linda. Mãe, por que eu não tenho asas como as borboletas e as outras fadas? Logo, logo elas irão nascer. Não se preocupe, você ainda é muito nova. Mas tem uma coisa que toda fada precisa ter e já é hora de você ganhar a sua. O que é, mamãe? Fica um pouco aí que vou buscar. Tcharam! E aí acaba assim, sem a gente saber o que ela vai buscar, não é mesmo? Eu fiquei assim, indignada que não teve a continuação. Mas. É. O que vocês acharam dessa troca de vocês? Que é uma troca de certa forma bem rápida, tem que acontecer. E vocês, de certa forma, também não interpretaram. Precisa, óbvio, quando a gente vai interpretar, precisa ter toda uma outra estrutura. A gente aqui só fez uma leitura. O que vocês acharam disso? Interessante, legal. Fala, Cauã. É interessante. A gente fazer essa leitura, tipo,
cada um é um personagem. Isso. Então a gente tem aí cada um interpretando um personagem, personagens com personalidades diferentes. Nós vimos aqui que cada um tem uma voz diferente também. Mas qual é a maior dificuldade que vocês sentem na hora de pensar e interpretar este texto? Qual é a maior dificuldade que vocês sentem? Interpretar direitinho, tipo, tem uma certa expressão, tipo, quando é fala de um, aí pergunta, por exemplo, lá pra mim, aí tipo, eu tenho que falar na frase meio que um sentido, tipo, triste ou animado ou expressivo, dependendo da frase. Eu entendi isso. É isso mesmo, Cauã. Porque a gente precisa sentir o mesmo sentimento que esta personagem está sentindo para a gente conseguir expressar ele. Então, se o personagem está triste, a gente precisa estar triste para entender e conseguir passar este pensamento. Se o personagem está feliz, alegre e saltitando, a gente precisa entender que ele está feliz, alegre e saltitando e trazer esta emoção para a gente. Então, por exemplo, quando a gente assiste uma série e a gente vê um ator fazendo ali a interpretação, a gente consegue ver que quando ele tá triste, quando ele tá com raiva, quando ele tá alegre. Quando a gente está fazendo, por exemplo, um desenho, quando a gente está assistindo um desenho, às vezes a voz do narrador, não é que no caso somos os dubladores, a gente não está vendo, a gente só está ouvindo a voz da pessoa. Então, todas as emoções vão ter que ser expressadas única e exclusivamente pela voz. Então, quanto mais a gente trabalha essa questão de emoção, mais a gente vai conseguir passar essas emoções para os nossos personagens. Por exemplo, se alguém está chorando, como que vai sair a voz da pessoa? Alguém consegue me dizer? Vai sair ela chorando. Meio tremida. Isso, meio tremida, vai sair aquela coisa de fungar, ficar. Sabe, tem essas coisas de suspiro. Se a pessoa tá feliz, se ela tá muito alegre, o que vai acontecer com a voz dela? Alguém pode me dizer? Ela vai estar num tom mais feliz, não sei dizer. Mais alto, eu acho. Isso, Pan, vai estar num tom mais alto, exatamente. Vai estar mais feliz, ela vai estar muito mais animada. Se ela tá triste, a voz vai sair baixa. Tem todas essas mudanças de entonação. Então, por exemplo, nesse texto aqui, o narrador tem que ser impessoal, porque o narrador não faz parte da história em si, apesar dele ser uma pessoa super importante no desenvolvimento, porque é ele que vai ter o primeiro contato e às vezes vai explicar coisas que acontecem durante a peça. Então, o narrador geralmente é impessoal, ele não mostra a sua opinião e os seus sentimentos pessoais com relação àquilo, tudo bem? Ele está lá para narrar. Enquanto, por exemplo, a gente tem aqui o Ferdinando, que estava atormentado, ele estava querendo lutar pelo seu amor por Fada Luz. Então, ele estava querendo conviver com ela, só que quando ele conseguiu fazer isso, a maldição pegou ele e ele acabou morrendo. Já a Fada Luz, ela fica super triste por ter perdido o amor dela, mas ao mesmo tempo ela teve uma filha, então ela tem toda essa coisa de amor de mãe, ela quer cuidar da filha e tudo mais. E aí a gente tem a Ana, que é a filha, que é uma garota que está ali fazendo perguntas, que está questionando, que ela quer aprender mais, que ela ainda não sabe se ela é uma fada, se ela é uma bruxa, se ela é uma bruxa fada, se ela é uma fada bruxa. A gente ainda não sabe ainda se ela pode passar pelos portais sem sofrer nenhum dano, porque ela tem sangue de um e tem sangue do outro. Ela ainda está se desenvolvendo quanto personagem. E aí a gente pode notar o quê? Que ela tem uma curiosidade a mais. Então, como que funcionaria isso? Como que ela seria instigada para trabalhar essa curiosidade? Como que uma criança é quando ela é muito curiosa?
entendeu? Então a gente tem que pensar em tudo isso na hora de dar vida ao personagem. E tudo isso, galera, vai ser colocado dentro do roteiro. Então, por exemplo, nós temos aqui o roteiro e nós temos algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, uma coisinha aqui que o Cauã leu, que foi logo que o Ferdinando morre, tem entre parênteses, Ferdinando vai perdendo as forças e morre. Por que essa parte está entre parênteses? Alguém pode me dizer? Para a pessoa que tá fazendo o personagem fazer a voz, tipo, ficando mais baixa. Exatamente, porque ali vai ter uma interpretação diferenciada. Então, quando a gente tá com o roteiro, a gente precisa ter escrito o que vai acontecer. Então, por exemplo, entre parênteses, Carol toma um veneno e morre. Então, tipo, então a minha atuação vai ser beber o veneno e morrer. Então, a gente precisa ver que essas partes todas estão entre parênteses, às vezes, para mostrar o que vai acontecer naquela parte. Então, por exemplo, entre parênteses, a gente tem também aqui, entra a música, fadas e feiticeiros entram dançando, os personagens saem, fadas de um lado, feiticeiros do outro, entra a fada Luz e Ferdinando dançando. Então, isso vai dizer quais são as atitudes que os personagens vão ser obrigados a tomar, tudo bem? Então, porque aqui, para fazer sentido o roteiro, eles precisam fazer essas ações que estão descritas. Então, por exemplo, se a gente pegar uma peça mais complexa como Hamlet, foi mal, galera, desculpa. Se a gente pegar uma peça mais complexa como Hamlet, a gente vai ver que existem vários tipos de diálogos, a gente vai ver que existem vários tipos de ações diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala, começa uma luta, aí tem duas pessoas lutando, Ofélia grita, e aí Ofélia tá gritando do outro lado, e aí entra o rei e a rainha, e aí a gente tem muitas coisas acontecendo dentro de uma mesma parte pequena, dentro de um roteiro. Então, a construção do roteiro é a parte mais complexa da criação das peças. Tudo bem? Alguma pergunta? Não. Não? Ninguém? Alguma dúvida? Professora, Por Oi. algum motivo eu me lembrei de novela mexicana. É quase isso. Dissa, você já assistiu alguma peça de teatro? eu já assisti algumas peças de teatro, sim, e já vi desenvolvimento de peça de teatro. Eu não sei se eu contei para vocês, mas ano retrasado, né, 2018, até fevereiro de 2019, eu trabalhei com uma companhia de teatro, eu ainda trabalho com companhias de teatro, como fotógrafa e videomaker, então é bem divertido ver essa elaboração, porque eu participei do processo criativo, o que me permitiu entender muitas das coisas que eu estou falando aqui para vocês, de uma forma totalmente diferenciada, não só como uma estudante de arte, mas como alguém que estava ajudando a criar a peça. Então, tinham encontros com o roteirista, o diretor estava presente todos os dias, fazendo todas as modificações necessárias. Todos os atores estavam presentes todos os dias, todos os atores da peça. A produtora também estava presente todos os dias também. Os músicos da peça, porque era uma peça que tinha uma pegada um pouco musical também, então os atores cantavam no meio da peça. Depois eu deixo para vocês o link aqui para vocês verem a peça, tudo bem? Então, toda essa parte de criação, os músicos iam 2 vezes por semana, aí tinha uma preparadora física que ia uma vez na semana, aí tinha uma bailarina que ia para ensinar eles as danças e todos os movimentos, desde ensinar a cair sem machucar o joelho ou a cabeça, até
os movimentos mais fluidos na hora de girar, na hora de fazer alguma dança, precisa ali. Então, todo o trabalho de construção também da narração, do roteiro, eram feito em conjunto, todas as partes de danças e treinos eram feitos em conjuntos. Por quê? Porque não é só na base do improviso. Os improvisos acontecem no meio da peça, porque às vezes a pessoa esquece uma fala, ou às vezes a pessoa caiu no meio, estava correndo ali, era uma hora que era para correr e a pessoa caiu no meio da peça, então tem que ter todo um jogo de cintura para você voltar e fazer com que aquilo fosse uma parte normal, entendeu? Então todas essas partes de criações de peças são bem complicadas, bem complexas. Eu já assisti teatros, já assisti musicais e todos eles são preparações similares e diferentes. Vou deixar para vocês verem aqui a peça. Mais alguma pergunta? Pro? Pro? Oi? Ah, eu não ouvi a última parte, tá? A voz ficou travando. Qual parte que você não ouviu, meu amor? Ah, eu acho que foi da próxima parte. Não, que eu disse para vocês que eu vou mostrar aqui a peça que eu participei aqui para vocês e que todos esses movimentos assim são bem complexos. Toda essa parte de construção de uma peça de teatro ou de um musical, e eles são bem parecidos, tanto o musical quanto as peças. Só que as diferenças entre eles é que, por exemplo, para um musical, as pessoas vão ter que focar mais na dança e no canto. Então, por exemplo, para você não ficar sem voz, você tem 3 dias de apresentação seguida. Para você não ficar sem voz, você tem que ter uma preparação vocal muito grande. E no teatro não é diferente, tá bom? Porque as preparações vocais precisam acontecer. Só que você não canta tanto, a sua potência vocal não vai tão longe. Enquanto no musical, por exemplo, você precisa simplesmente cantar na sua potência. Por exemplo, se a gente for falar de um fantasma da ópera ou do Wicked mesmo, a gente tem os tenores, os sopranos que precisam alcançar notas altíssimas. Então imagina você tendo que trabalhar isso todos os dias. Oi, Pan. Aperta no link que você mandou. Pode apertar. O que, Pro? Esse link aqui foi da última peça que eu trabalhei, que é com a Companhia de Teatro de Heliópolis. E foi eu que fiz a filmagem e fui eu que fiz a fotografia. Então, aí vocês vão ter um pouquinho de dimensão de como funciona essa peça, de quais os elementos que ela tem. Eu posso mandar várias outras teasers se vocês quiserem também. Só que assim, não mostra tão completamente como que é o processo de criação. Mas eu posso estar olhando também outros teasers de outras peças para vocês. Galera, agora lá na página 22, porque já está acabando nossa aula, daqui a pouco corta a live, a gente tem criação de peça e roteiro. Formem grupos para vocês fazerem essa daqui. Só que a gente não vai fazer em grupo, tudo bem? Eu quero só que vocês escrevam um pequeno trecho de como seriam as peças que vocês criariam, tudo bem? Então eu quero o tema e eu quero a quantidade de personagens e pelo menos 3 personagens principais. Tudo bem? Entenderam?
Vocês não precisam escrever um roteiro todo. Eu só quero uma introdução do que vocês gostariam de escrever. Certo? Isso é na página 22? Isso, página 22. Faz agora? Agora vai cair a nossa live, mas vocês podem começar a escrever e começar, se tiver alguma pergunta, já pode aproveitar, tá? Tá. Hum. Pro, eu pensei em uma coisinha, só que eu não sei se vai dar. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando acabar o- essa, isso aqui que eu estou fazendo, só dê uma olhadinha neste canal aqui. Rapidinho, depois. Tá, deixa o link aí. Eu pensei uma coisa que é interessante. Aqui, dê uma olhadinha nesse canal também. João Bernardo? Exato. Não é o meu, não disse que é o meu. Ah, tá. Vou procurar. Veja as animações. Tem um negócio aí. Tá, as animações João Bernardo. E eu não fiz uma história. Não sou eu, não é mesmo? Mas, ó, agora a gente vai ver um pouquinho de como desenvolver essa questão de história, tá bom? Então, aí a gente consegue entender um pouquinho melhor sobre o que acontece por trás de todas as animações. Porque em breve, quando vocês chegarem lá no nono ano, vocês vão começar a ver como filmar e como dar vida a tudo isso. Há alguma dúvida, galera? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não. Não? Tá tudo tranquilo? Nesse negócio que a gente vai fazer, criação de peça e roteiro, coloca nome? Título? Pode sim colocar o título da peça de vocês, desde que vocês consigam criar, porque com essa introdução ainda é muito difícil vocês terem um nome. Geralmente os nomes são dados no final da peça, quando o roteiro já está todo pronto, que aí vai ser discutido qual vai ser o nome, mas você pode criar sim um nome caso você consiga tranquilamente. Galera, nossa aula está encerrando, a nossa live vai cair, então eu gostaria de dizer que muito obrigada por estarem presentes. Qualquer dúvida, deixem para mim via Schools ou via Binóculo que eu vou estar respondendo, tudo bem? Nossa, foi uma alegria ver vocês. Até o próximo professor. Até mais. Até mais. Tchau.